Olá, turma! Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um fundo que eu venho recebendo muita pergunta. Tanto pergunta de quem já é meu aluno, quanto pergunta pelo Instagram. Então, se você ainda não me segue, o link está aqui na descrição. E recebi até como comentário nos vídeos aqui no YouTube. Fundo que vem caindo muito aí nos últimos meses, nas últimas semanas, e que muitos de vocês aqui, eu tenho certeza que têm esse fundo em carteira. Então hoje eu vou comentar sobre o Vino 11, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas. Vamos entender o que está acontecendo, vamos ver se o fundo tem algum problema, o que justifica uma queda tão grande como essa, e se faz sentido esse fundo continuar em uma carteira diversificada de investimentos. Antes da gente começar, eu peço que você deixe um like, se inscreva no vídeo. Aqui no canal você vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre fundos imobiliários. A gente não traz um conteúdo raso, um conteúdo sempre aprofundado, um conteúdo de muita qualidade. Se você gosta do vídeo, deixa o like, deixa seu comentário aqui. Eu interajo com todos vocês para a gente poder bater um papo. Vamos lá falar sobre o Vino 11. No momento que eu gravo esse vídeo, quando a gente olha a queda na cotação, de fato, faz sentido essa enxurrada de perguntas que eu estou respondendo. Então, o Vino 11, que no dia que eu gravo agora, estou gravando na parte da tarde, o fundo está até subindo um pouquinho, ele é negociado por R$ 5,11. Mas percebam que o indicador PVP, preço sobre valor patrimonial dele, é de 0,47. Ou seja, você pode comprar esse fundo por um valor menor do que a metade do valor patrimonial dele. Então, de fato, isso chama atenção. Fazendo um comparativo com 28 fundos imobiliários, a gente vê que o PVP do Vino ele é de fato muito baixo. Então, 0,47, e isso chama atenção. Puxa, Bruno, você se pergunta, né? Será que o portfólio dele é tão ruim assim? Será que os imóveis não têm qualidade? A região que os imóveis ficam são tão ruins assim? O setor de lajes corporativas como um todo, a gente percebe que é um setor mais difícil. Quando a gente teve os efeitos lá da pandemia, lajes corporativas e shopping foram dois setores muito afetados. Shoppings por motivos óbvios, fechados, sem gerar receita. E o setor de lajes corporativas, todo mundo do dia para a noite precisou trabalhar de home office. Até quem nunca tinha trabalhado nesse modelo. As empresas precisaram se adaptar a uma velocidade absurda, tudo feito de forma muito rápida, uma velocidade muito rápida. E aí, naturalmente, você passa a ter vacância, inadimplência, repactuação contratual. Fundos tiveram que renegociar contratos. Alguns fundos de lajes corporativas ficaram sem distribuir dividendos. Crise geral. Quando olhamos para shopping, o setor já se recuperou e muito. Então, assim, shopping está performando super bem. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre XPML. Fundo é uma máquina de gerar resultado. Mas quando a gente volta para laje corporativa, o cenário ele ainda é muito desafiador. Muito desafiador. Vacância estruturalmente alta, dificuldade de se manter o inquilino. Quando a gente fala de investimento imobiliário, investimento em imóveis, seja você que decide comprar, por exemplo, um apartamento, um estúdio, como tem muito em São Paulo agora, pode ser uma casa na praia,
pode ser uma parte hotel, o imóvel que seja para gerar renda, renda de aluguel, pode ser uma sala comercial. Independente se você faz isso comprando diretamente um imóvel físico ou se você faz isso comprando cotas de um fundo imobiliário, o grande risco que a gente tem é sempre o risco da vacância. Risco do imóvel ficar vago e não gerar receita. Isso é péssimo quando a gente analisa investimento imobiliário. Só que, a depender do setor, essa vacância ela tem um peso ainda mais negativo. Vamos imaginar que a gente está tratando de um fundo de galpões logísticos. Então, você tem, por exemplo, um galpão totalmente vago. É ruim? É óbvio que é ruim. Mas o custo de você manter esse imóvel vago ele é relativamente pequeno. Você perde a receita, é verdade, mas o custo de manutenção desse imóvel ele também é baixo. Você vai precisar manter ali segurança, mínimo de limpeza, vai precisar manter o galpão em ordem até que se consiga encontrar um novo inquilino. Já quando estamos falando de uma laje corporativa, principalmente se esse prédio for mais moderno, mais recente, for um prédio AAA, como a gente chama, o custo é muito alto. O custo de condomínio é muito alto, porque o prédio continua funcionando. Alguns andares eles podem estar vagos, mas a operacionalidade do shopping ela funciona. Você precisa ter recepção, segurança, limpeza, você tem o custo de energia, custo de água, tudo isso é muito caro de se manter. Então, o fundo de lajes corporativas, além de não ter a receita daquele imóvel, ele acaba tendo um gasto para poder pagar aquele condomínio. Sem contar despesas com impostos, como o IPTU. E nesse cenário, o gestor acaba fazendo negociações que não são tão boas. Para evitar perder o inquilino, concede-se desconto, cobra-se um aluguel mais barato, concede-se carência do tipo, olha, a gente firma um contrato agora, você só começa a me pagar daqui 6 meses. Você só começa a me pagar daqui 10 meses. Puxa, Bruno, por que que o gestor topa isso? Porque o aluguel ele começa a ser pago lá na frente, mas você já deixa de pagar. O fundo já deixa de pagar pelo menos as despesas do imóvel, despesas com condomínio e despesas com impostos, com IPTU. Então você acaba diminuindo um pouco o dano que a vacância tem. É nesse cenário que a gente olha como um todo, e eu separei alguns fundos aqui para a gente poder comparar, que a gente tem esse desconto elevado. Quando a gente olha para o JCRE, que é um fundo de lajes bem grande também, bem conhecido, ele negocia com um PVP de 0,57, que é um PVP muito baixo, de fato. Quando a gente olha o HGRE, PVP de 0,68, fundo muito antigo, fundo com uma boa gestão, mas que também enfrenta uma vacância crônica. Até o PVBI. PVBI também não se safa dessa dificuldade. PVBI é um fundo de lajes premium. Os imóveis estão localizados na região da Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, e nem ele está imune. PVP de 0,81. E quando a gente olha o retorno total, que é o retorno por dividendos, e o retorno com a variação da cota, né? A oscilação da cota, todos no negativo. Os últimos 12 meses, o PVBI perdendo 10,89%, o HGRE perdendo 15,38%, olha o JSRE, 10,43%. Esse retorno negativo, turma, significa que a cota caiu mais do que você recebeu de dividendo nos últimos 12 meses. O que você recebeu de dividendos, você perdeu na variação da cota.
Mas nada comparado com o nosso fundo tema do vídeo de hoje, que é o Vino 11. Vino 11 causou uma queda aí de incríveis 30,49% para os investidores. Olhando a evolução da cotação, pegando aqui um período um pouco mais longo, 2020 a gente exclui por motivos óbvios. A gente olha aqui a partir de 2021. A cota já ajustada a dividendos é uma cotação que sai de R$ 9,00 e hoje ele roda aí na mínima, né? R$ 5,11. Isso é horrível. Isso é muito ruim. Em parte já vimos que o setor de lajes é um setor muito difícil. Quando a gente olha a composição do IFIX, o índice de fundos imobiliários, a gente já consegue perceber que lajes corporativas vêm perdendo espaço. Lá em 2012, 2013, praticamente o IFIX era todo composto por fundos de lajes corporativas. Isso vem perdendo espaço. Hoje o setor de lajes ele é muito pequeno no IFIX, justamente porque é um setor muito difícil. Dito isso, vamos voltar nossos olhos especificamente para o Vino. E aí o melhor jeito é olhar o relatório gerencial do fundo. E aí eu já começo por esse mapinha aqui. Vamos, antes de tudo, vamos conhecer quais são os imóveis do fundo. O que o Vino investe? São imóveis tão ruins assim para valer metade, menos da metade do valor patrimonial? Então a gente já percebe aqui que tem alguns imóveis no Rio de Janeiro, especificamente 2 imóveis. Um na zona sul do Rio de Janeiro, esse aqui na rua Bartolomeu Mitre, que é uma localização muito boa, tá? No Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. E esse aqui, também na zona sul do Rio de Janeiro, o BMA Corporate, localizado na zona sul do Rio. E os outros imóveis são localizados em São Paulo. O fundo só tem imóveis no Rio e São Paulo. Um imóvel que fica na rua Oscar Freire, que tem como principal locatário a WeWork e a empresa Vitacom. Tem o Vitacorá, que fica no Alto Pinheiros, locado para Regos e para a editora Abril. Tem um imóvel na Chucre Zaidan, essa localização aqui é bem mais ou menos, tá? Tem 3 locatários aqui. Um imóvel em Alphaville, imóvel até mais com característica industrial, locado para C&A. Um imóvel na Vila Madalena, em São Paulo, Rua Morato Coelho. O imóvel da Morato Coelho é uma localização mais ou menos, localização ok. E esse aqui em Pinheiros, em São Paulo, que também é uma localização muito boa, de muita qualidade. E aí a gente vem com 2 prédios mais icônicos. Um é o na rua Doc Lobo, em São Paulo, na região da Paulista, que está alocado para um coworking, e o edifício sede da Globo. Chucre Zaidan, próximo aqui à Ponte Estaiada. Aqui ó, na pontinha está o Tower Bridge, que é um prédio do JCRE. E esse imóvel aqui para a Globo é o que está dando o que falar. É o que, na minha visão, explica a maior parte da queda do Vino 11. O Vino, ele era um fundo de lajes com uma estratégia muito específica. É a estratégia dos escritórios boutique. Ao invés de ser um prédio comercial grande, 20, 30, 40 andares, com lajes por cada andar muito grande, 1.000, 2.000 metros quadrados por andar, a tese dos escritórios de boutique são prédios menores, normalmente ocupados até por um único inquilino. Vamos ver isso aqui no próprio relatório? Esse imóvel aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, olha, 4 andares, locado
para 2 inquilinos apenas. Quando a gente olha o prédio da Oscar Freire, 4 andares, 5 andares. Olha a área BOMA, né? A área locável. 3.700 metros quadrados. O prédio do Rio, 8.000 metros quadrados. 2.500 metros quadrados. São imóveis menores. Você não tem vários inquilinos no mesmo prédio. E aí, o Vino decide comprar o imóvel que é a sede da Rede Globo. É um imóvel de 39 mil metros quadrados. Isso foi muito criticado na época. O fato relevante da compra é essa aqui, ó. Vinci Offices realiza a aquisição de 100% da sede da Globo em São Paulo. Na época, foi muito criticado porque você mudava a estratégia. Uma tese de escritório boutique é ok, é um diferencial. E aí você compra um imóvel que é uma área muito grande, com um inquilino, que é a Rede Globo. O cap rate, que eu destaco aqui, foi de 7,6%. Baixo, quando a gente olha para as transações em laje, que você consegue acima de 8,5%. Então você coloca mais risco no fundo e você não traz um retorno que ele é tão maior assim. E a cereja do bolo foi que a compra desse imóvel, sede da Globo, ele foi feito com o uso de alavancagem. Voltando no relatório gerencial, ele mostra aqui exatamente a alavancagem que o fundo tem. Percebam, olhem aqui. No próprio relatório gerencial ele mostra. Esse aqui, ó, CRI Sede Globo. O fundo deve esse CRI a uma taxa de quase IPCA mais 7%. Ora, foi feita uma dívida para comprar um imóvel que você tem um custo de IPCA mais 7%. Sendo que você comprou um imóvel que te gera 7,6%. O que de fato é receita para o fundo é essa diferença. É esses 0,6% que você ainda precisa descontar a taxa de administração que o fundo cobra. Você adicionou mais um imóvel, você não trouxe um retorno adicional e você ainda trouxe dívida para o fundo. Hoje o Vino é um fundo que tem quase 500 milhões de alavancagem, 500 milhões de dívida para poder pagar. E essa alavancagem não vai conseguir ser paga com emissão de novas cotas, porque o fundo negocia por menos da metade do valor patrimonial. Você precisa ali abrir mão de receita para poder conseguir pagar essa alavancagem, o que é horrível para o fundo imobiliário porque reduz dividendo. Nesse cenário, temos mais alavancagem, mais risco num setor que, conforme vimos no início do vídeo, é um setor muito difícil. É um setor que ainda não se recuperou totalmente. E o que mais dificultou? Surgiram notícias na mídia, até desmentidas pelo fundo, é verdade, que a Rede Globo estaria em tratativas para poder desocupar a sede. Mesmo um contrato de longo prazo, um contrato acima de 10 anos, contrato atípico, onde a multa em caso de rescisão seria muito elevada. Notícias de que a Rede Globo estaria cortando custos para poder migrar para uma sede menor, fez com que a cotação caísse ainda mais. Porque o fundo ficaria com o imóvel vago e ainda teria o CRI para pagar. Óbvio que teria que ser uma negociação entre as partes. A Vinci, como gestora, veio a público desmentir, por óbvio. Era papel dela desmentir. Mas eu acredito que não é algo que esteja totalmente descartado. Fato é que o aluguel dessa sede para a Rede Globo é um custo, e é um custo alto, onde no momento que a gente vê cada vez mais emissoras de televisão cortando custo, focando mais em streaming
e tentando enxugar ao máximo a sua operação como televisão em si. Eu acho que se a tese de escritório de boutique tivesse continuado, se tivesse dado tração nessa tese, o fundo talvez poderia ser algo próximo ao HGPO, foi fundo de muito sucesso no setor de lajes, não foi a escolha que a gestão optou por seguir. E agora, fazendo uma análise do fundo em si, dos demais imóveis, indicadores, a gente percebe que o fundo ele não é essa maravilha toda. Quando comparamos preço de aluguel por metro quadrado, o do Vino está abaixo ali da média do mercado. Enquanto que o mercado roda ali entre 115 e 120 reais o metro quadrado, o aluguel no Vino 11 ele está aí abaixo de 85 reais. Muito puxado por esse imóvel sede da Globo, onde o aluguel por metro quadrado é mais barato. Isso acaba puxando a média do portfólio como um todo. Em termos de vacância, praticamente não há vacância. Então, 97%, a gente tem 3% de vacância. Enquanto que no mercado, que é essa linha mais escura aqui, a gente tem uma vacância média acima de 20%. O problema do Vino não é vacância. Percebam que não é. Os outros fundos que a gente analisou o HGRE tem problema de vacância, o JCRE tem problema de vacância, o PVBI tem problema de vacância. Aqui não. Aqui o problema de fato é um imóvel que foi comprado com um perfil diferente do fundo e agora surgiu notícia que esse imóvel pode ser desocupado. O fundo tem uma pequena inadimplência aqui de 5%, que é da WeWork, que está dando calote aí em vários fundos imobiliários. E aqui está a concretização desse risco. Percebam que 44% da receita, que é o quadradinho cinza, vem de um único locatário, que é a Rede Globo. Depois, com 14%, vem a Vitacom e com 11% vem a Vinci Partners, que é a própria gestora, o que acaba criando um conflito de interesses. É o prédio lá do Leblon, no Rio de Janeiro. Quem ocupa esse prédio é a Vinci. Então, será que o aluguel é caro, é barato, está em linha? A gestora ocupa? Isso acaba trazendo um pouco de risco. Aqui a gestão estima. Olha como a gente olha a rentabilidade desde agosto de 2022. O Vino menos 25, perde para o IFIX e, por óbvio, perde para o CDI. Olhando em termos de rendimento, a gestão faz uma estimativa de rendimentos aqui para gente que é muito em linha com o que ela já vem distribuindo, que é de 5 centavos por cota. Estimativa de rendimentos entre 4 e 5 centavos por cota. Isso dá quase 1% de dividendo ao mês. Vino 11 tem espaço para cair? Sempre tem. Embora eu acho que todos esses riscos já estão precificados. Pior cenário para ele, se a gente tiver algum imbróglio com o imóvel da Globo. Se for uma negociação ruim para o fundo, o que eu não descarto, isso aí seria trágico. Upsides, pontos positivos. Manter o contrato atípico com a Rede Globo. Conseguir o despejo da WeWork, que está em atraso, e conseguir alugar para novos inquilinos. Mas não tem tanto upside. Esse dividendo não vai para 6 centavos. Justamente porque aquele peso da alavancagem que a gente comentou, ele é muito grande. Isso é a prova de que um fundo que vinha muito bem, com a adição de um novo imóvel no portfólio, mudou completamente o cenário. Por isso que a gente precisa sempre acompanhar a nossa carteira de fundos imobiliários para ver se porventura algum fundo perdeu o fundamento ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, turma. Se você gostou, deixa o like, isso é muito importante.
Se inscreva no canal, comenta aqui se você já teve vindo, se você não tem, se pretende comprar, qual fundo de laje corporativa você tem. Eu interajo com todo mundo aqui nos comentários, a gente trocar ideia sobre fundos imobiliários. Obrigado, turma, e até a próxima.